Dia 14 de setembro teremos a melhor luta desse ano de 2019. Esse é o meu palpite, porque o UFC casou a luta entre Justin Gaethje e Donald Cerrone. Sim, eles vão se enfrentar aí pela categoria peso leve e eu vou dar aqui alguns motivos do porquê eu acho isso e você, claro, comenta aí embaixo se você também acha que essa pode ser a luta do ano. Eu já tinha falado sobre algumas outras lutas que rolaram esse ano que poderiam ser realmente luta do ano. Tivemos muitas lutas boas até agora, mas eu realmente acho que essa luta tem muitos ingredientes que possam tornar essa luta, sim, a real luta desse ano de 2019. Então, dia 14 de setembro, essa vai ser a luta principal do UFC Vancouver. Então, esse já é um ingrediente que pode tornar essa luta a luta do ano. São 5 rounds, então tem muito tempo para ter um show ali de trocação, porrada de tudo que é lado. Aliás, esse é outro ingrediente. São dois caras que vão com certeza ficar na trocação, vão querer ali a guerra, a porrada, apesar do Justin Gaethje ter um ótimo background no wrestling, ele poderia usar isso, mas ele nunca usa, ele vai simplesmente ali pra porrada mesmo, ele recebe muitos golpes, ele dá muitos golpes, então já dei dois argumentos aqui, 2 pontos específicos para essa ser a luta do ano. Mas antes de continuar, né, falando aí os palpites, na verdade os pontos, né, do porquê essa ser a luta desse ano, só para terminar de ler aqui a notícia, foi marcado aí, né, foi definido aí pelo UFC essa luta para o dia 14 de setembro. Os dois aqui, segundo a notícia, têm estilos bastante agressivos e a informação foi publicada aí pelo Yahoo, que recebeu a notícia do próprio presidente do UFC, o Dana White. Então, a notícia é só essa, né? É um resumo, né? Nesse UFC Vancouver já tem 3 brasileiros escalados até o momento, né? Pode ser que aumente aí um pouco, porque não tá o card completo ainda. Nos meio pesados a gente vai ter o Glover Teixeira contra o Nikita Krylov. Então, mais uma luta muito boa. Então, não é só a luta principal que tá boa, temos outras lutas interessantes. Teremos o peso pesado brasileiro Augusto Sakai, que vai pegar o Marcin Tybura, e também teremos aí o cara de sapato enfrentando o Ryan Hall. Então, tá um card aí bastante interessante, principalmente por conta dessa luta principal. Então, primeira coisa que eu queria falar é sobre a posição no ranking dos dois atletas. O Justin Gaethje está na 5ª posição dessa categoria peso leve e o Donald Cerrone na 4ª posição. Então, os dois estão ali praticamente empatados, então quem vencer deve acabar, no caso do Justin Gaethje, na verdade, se ele vencer, ele deve passar o Donald Cerrone, e se o Cerrone vencer, deve chegar de novo ali próximo de uma disputa por cinturão. O Donald Cerrone tem um cartel de 36 vitórias e 11 derrotas, é um veteraníssimo, é um dos maiores funcionários aí que o UFC tem, o cara realmente luta com frequência, dá show o tempo inteiro, ganha bônus o tempo inteiro, e o Justin Gaethje tem 20 vitórias e só 2 derrotas, então Justin Gaethje também tem um cartel muito bom, inclusive ele chegou invicto no UFC depois que ele acabou sendo derrotado. E como eu falei de bônus, então eu também já quero adiantar aqui para vocês um dos principais pontos do porquê eu acho que essa pode ser a luta do ano. É só a gente ver o retrospecto desses caras, começando pelo Donald Cerrone. Nas últimas 4 lutas que ele fez, 3 delas ele recebeu bônus de luta da noite, que foram as 3 últimas lutas. As 3 últimas lutas do Donald Cerrone, que foram 2 vitórias e 1 derrota, nas 3 ele recebeu o prêmio de luta da noite. Ou seja, as 3 lutas desse ano de 2019 que ele fez, todas foram lutas da noite. Então realmente é um cara que tem sempre uma performance excelente. E vale lembrar que a luta contra o Alexander Hernandes, ele ganhou o bônus de luta da noite e também o de performance. Ele conseguiu ganhar 2 bônus em uma mesma luta, que é uma coisa bem difícil de acontecer. E o Justin Gaethje também já conseguiu 2 bônus numa mesma luta. Então, para vocês verem como esses caras são excelentes, né? E ainda tem um bônus de performance que o Cerrone recebeu contra o Mike Perry. Então, assim, são 4 lutas seguidas onde o Cerrone ganha bônus de performance. São 4 lutas onde ele recebeu no total 5 bônus, ou por performance ou por luta da noite. Isso o Donald Cerrone. Indo lá pro Justin Gaethje, o Justin Gaethje fez 5 lutas no UFC e recebeu no total 6 bônus de performance ou luta da noite. Então, ele recebeu bônus de luta da noite no último combate dele, que foi contra o Edson Barboza. Na penúltima luta, ele recebeu performance da noite. Nas 2 anteriores, que ele acabou sendo derrotado nas 2, ele recebeu bônus de luta da noite nessas 2 derrotas. E na luta anterior, que foi a estreia dele, né, no UFC, ele recebeu bônus de performance e também de luta da noite. Então, o cara tem 5 lutas e 6 bônus. Então, assim, dos 2 lados, são caras que recebem bônus por luta da noite ou de performance o tempo inteiro. Então,
Não, isso aqui é um ponto, né? Isso não quer dizer que vai ser a luta do ano, porque os dois caras ganham muitos bônus, né? Isso aqui é só um dos pontos que eu tô trazendo. Ainda tem mais coisa, né? Fora o que eu já falei do ranking, então quem ganhar ali vai estar muito perto do cinturão, então é mais um motivador. São dois caras que gostam da trocação, são dois caras agressivos, então eles vão, claro, o tempo inteiro buscar ali a trocação. O Justin Gaethje tem a vantagem do wrestling, mas ele provavelmente não vai usar. O Cerrone também poderia tentar ali, às vezes buscar alguma finalização, mas também não deve buscar. Os dois devem realmente lutar ali para conquistar mais um bônus cada um de luta da noite, e eu não duvido que eles consigam, né? E vamos agora aos outros pontos dos quais eu tenho essa opinião de que essa pode ser sim a luta desse ano de 2019 e eu já estou ansioso, né? Então, vamos começar por um dado que é a quantidade de golpes significativos que eles disparam, né? O Donald Cerrone tem um número muito bom, acima da média, ele tem 4.20 golpes disparados por minuto, é uma média muito boa, só que o Justin Gaethje tem uma média de 8.5 golpes disparados por minuto, é uma média absurda. Se o Donald Cerrone é um cara que tá ali acima da média com esses 4.2 golpes, o que vocês acham do Justin Gaethje com 8.5? E eu já disse aqui, Justin Gaethje é o cara que eu mais gosto de assistir. Pode ser que isso influencie essa minha opinião de ser a luta da noite? Aí vai da sua interpretação. Pode ser que eu realmente, por torcer pro cara, tenha essa expectativa alta, mas vale lembrar que o Justin Gaethje já apareceu no bônus, né, no Oscar do MMA, com 2 lutas como possíveis lutas do ano, nocaute, reviravolta do ano, enfim. É um cara que realmente tem performances excelentes. É por isso que eu gosto dele, não o contrário. Não é que eu gosto dele, por isso que eu acho que ele vai bem. Na verdade, ele vai bem e é por isso que eu gosto dele, né? Então, tem essa inversão aí. Agora, nos golpes absorvidos, o Donald Cerrone recebe 4 golpes por minuto. Quase a mesma coisa que ele bate. Então, ele bate 1 e toma 1. É mais ou menos isso, né? Porque 4.2 comparado com 4.0, né? Já do lado do Justin Gaethje, ele dá 8.5 golpes, mas ele recebe 10.2 golpes por minuto. O Justin Gaethje recebe em média 10 golpes por minuto. Ele é muito, muito golpeado. Então você deve pensar, porra, que cara horrível, ele toma 10 golpes por minuto? Sim, mas ele tem um queixo de titânio. Já foi nocauteado, né? Ele perdeu as 2 vezes por nocaute ou nocaute técnico, só que ele aguenta muita pancada e ele bate de volta. Então ele recebe esses 10 para dar 8,5 de volta. E por que geralmente ele ganha? Porque ele aguenta mais os golpes do que o oponente dele aguenta. Então é mais ou menos assim que ele vence e é por isso que ele recebe os bônus por performance, porque é um cara que está tomando 10 golpes por minuto e dando quase 9 de volta. Então é uma luta intensa, toda a luta dele é intensa, toda a luta dele é uma guerra, ele se machuca, sangra, o adversário se machuca também, então é sempre esse frenesi todo. Na defesa dos golpes em pé, temos um empate, os dois se defendem aí de 54% dos golpes. Na defesa de quedas, o Justin Gaethje é um pouco melhor, né? Ele tem 80% de defesa das quedas contra 72% do Donald Cerrone. Média de quedas e de finalizações do Justin Gaethje é 0, porque apesar dele ter um wrestling excelente, ele não usa, ele gosta de sair na mão ali, então é isso que ele faz. Do lado do Cerrone temos a média de quedas de 1.29 quedas a cada 15 minutos e 1.4 finalizações a cada 15 minutos. Também é bastante pouco, né? Ele também não tenta usar, bastante pouco é estranho, né? Ele também não usa muito, né? Ele gosta mais ali também da trocação. A média de knockdowns do Donald Cerrone é um pouco maior, ele tem 0.9 de média contra 0.69 do Justin Gaethje. O Justin Gaethje tem 85% das vitórias dele vencidas por nocaute, 10% por decisão e só uma por finalização. Já o Donald Cerrone tem apenas 28% das vitórias dele por nocaute, 25% por decisão e 47% por finalização. Agora, tirando os números de lado, tirando todos esses pontos aqui que eu trouxe, onde evidenciam a minha opinião do porquê essa pode ser a luta do ano, eu vou falar brevemente aqui sobre o meu palpite para essa luta. Depois, mais próximo do evento, eu vou trazer aqui o favorito das bolsas, posso fazer uma análise mais detalhada, falar do resto dos dados, etc, né? Mas o porquê que eu acho que essa deve ser a luta do ano, além de todos esses pontos que eu já falei. O Justin Gaethje, como eu disse, é um cara agressivo, um cara que gosta de ir pra cima e o jogo dele é bastante básico, a estratégia dele é sempre a mesma e é bastante básica.
ele tenta se fechar ali, né? Não é muito eficiente porque ele realmente recebe muitos golpes, se expõe demais, mas ele sempre anda para frente, ele sempre usa os low kicks, né? Os chutes baixos ali, ou na batata da perna, né? Na panturrilha do adversário, ou na coxa, mas ele usa muitos chutes baixos e vai boxeando ali, né? Vai batendo com as mãos no rosto do adversário. Às vezes usa golpes no corpo, mas não tantos assim. Ele foca muito a cabeça e as pernas. Então, o jogo dele se resume a isso: andar para frente, chutar as pernas e golpear o rosto com o box. Nesse jogo dele, ele recebe muitos golpes ali de volta, só que ele realmente tem uma absorção muito boa e ele acaba minando a perna do adversário. Então, como ele anda para frente, é agressivo e mina a perna, o adversário começa a não conseguir fugir dele, ele não consegue se movimentar, não consegue sair de perto dele e acaba indo para a trocação franca. E é isso que o Justin Gaethje quer, porque ele tem uma boa absorção e ele tem mão pesada. Então, ele vai ficar ali trocando com você até te nocautear. É assim que ele vence a maioria das vezes. E ele tem um bom wrestling, então não adianta você achar que só porque ele caminha pra frente pra te encurralar que você pode grudar, clinchar e tentar derrubar, porque não vai ser muito fácil você derrubar ele. Pelo contrário, pode ser que ele ainda consiga te derrubar e fique por cima, ou se for o caso, fique em pé e espere você levantar, como ele já fez em outras lutas. Às vezes ele acaba derrubando ou com os golpes ou com alguma queda e ele nem vai pro chão, ele espera você levantar pra te bater mais. Então ele realmente é um cara que gosta ali de trocar porrada. O jogo dele é bastante simples, é isso, é low kick e box. Já do lado do Donald Cerrone, a gente tem um cara que é meio que o oposto na movimentação. Donald Cerrone é um cara que gosta de ficar na distância, ao contrário, não é um cara que gosta de andar pra cima, de ser agressivo, de ficar o tempo inteiro tentando espremer, abafar, ficar naquela luta mais próxima. O Donald Cerrone é um cara que anda sim pra frente, mas ele se movimenta mais, ele controla mais essa distância, né? Então, ele vai sempre tentando bater na longa distância. Se o adversário vem pra cima, ele tenta sim se movimentar, tenta girar. O Donald Cerrone tem um ponto fraco que todo mundo sempre fala, que são os golpes na linha de cintura. Pode ser aí que o Justin Gaethje acabe tentando explorar esse caminho, né? Pode ser que exista aí essa possibilidade, mas o Donald Cerrone é um cara que também é muito bom na trocação e, como eu disse, ele é um cara mais da longa distância, né? Então, é um cara que usa mais os chutes assim, não que ele usa mais os chutes do que o Justin Gaethje, mas usa em regiões diferentes. O Donald Cerrone usa mais os chutes altos, os chutes no tronco e altos. O Justin Gaethje é mais difícil fazer isso. Ele prefere chutar mesmo as pernas. O objetivo dele é massacrar as pernas do adversário. Então, por o Donald Cerrone precisar ficar mais na longa distância e se movimentar, eu acho que essa estratégia que o Justin Gaethje sempre tem de minar as pernas pode ser muito efetiva contra o Donald Cerrone, porque vai fazer com que o Cerrone diminua a movimentação. E é uma luta de 5 rounds, então tem muito tempo para punir as pernas do Donald Cerrone. E o Donald Cerrone é um cara que justamente precisa de espaço, precisa da distância. Com o Justin Gaethje golpeando as pernas, tirando a movimentação e encurtando o tempo inteiro, sufocando ali o Donald Cerrone, pode ser que ele não tenha espaço para bater, que ele não tenha espaço para desenvolver o jogo dele. Então fique complicado, ainda mais porque o Donald Cerrone é um cara que usa muita sequência de golpes, né? Ele faz combos ali de golpes, ele faz 3, 4, 5, 6, 7 golpes seguidos e geralmente os adversários recuam enquanto ele vai pra cima batendo, e aí que é pior, porque é aí que ele vai encaixar os golpes. O Justin Gaethje não é um cara que anda pra trás, então o Donald Cerrone, na minha opinião, não vai conseguir desenvolver essa combinação de golpes, porque quando ele começar com 1, 2, 3, dificilmente o Justin Gaethje vai recuar e o Donald Cerrone vai conseguir continuar a combinação. O Justin Gaethje vai fazer o que ele sempre faz, abaixar a cabeça, tentar esconder o queixo e subir a guarda e vai receber 1, 2, 3 golpes e vai tentar bater de volta com o contragolpe. Então, eu acho que é muito difícil o Cerrone ter a movimentação que ele deveria, porque provavelmente ele vai receber muitos chutes baixos, ele vai acabar sendo abafado por essa estratégia do Justin Gaethje de andar para cima e ele não vai conseguir desenvolver essa boa qualidade que ele tem de sequências de golpes, de combos, né? Então, o Justin Gaethje realmente tem um jogo que, na minha opinião, é favorável contra o Donald Cerrone e ele tem uma absorção de golpes excelente, né? Então, assim, eu acho que o Justin Gaethje é favorito, na minha opinião. Eu acho que é uns 60-40, acho que uns 60% a favor do Justin Gaethje, não acho que é mais do que isso, né? E o que pode acontecer do Justin Gaethje perder, na minha opinião, né, o caminho onde ele poderia perder, é realmente ele se expor demais, como ele sempre acaba se expondo. Como eu disse, 10 golpes ele recebe por minuto em média, e ele acaba recebendo alguns golpes ali, principalmente no início da luta, onde o Cerrone vai estar com todo o fôlego, né, toda a potência ali, e acabar encaixando aquela sequência de golpes em linha com as mãos e aqueles chutes altos. Pode ser que esses chutes altos, ou mesmo joelhada, né, acabe nocauteando
deixando o Justin Gaethje. Então é difícil porque existe essa variável do queixo do Justin Gaethje, né? Se ele tiver realmente com aquele queixo de titânio que geralmente ele tem, é muito provável que ele vença o Donald Cerrone, na minha opinião. Já se ele acabar recebendo logo no início ali um chute alto, que o Donald Cerrone é muito bom nesses chutes altos e entre limpo, já que o Justin Gaethje não tem uma guarda muito boa, pode ser que ele acabe pagando por isso. Enfim, vai ser uma luta onde vai ser decidido nisso, né? Na distância, se o Justin Gaethje vai abafar ou não o Donald Cerrone, se o Donald Cerrone vai conseguir ali realmente escapar dos golpes, se o Justin Gaethje vai usar os golpes ali na linha de cintura. Enfim, é uma luta que com certeza vai ser um show. Eu espero que dessa vez o Donald Cerrone não assoe o nariz caso ele receba algum golpe no nariz, para não acontecer o que ele fez contra o Tony Ferguson, né, onde ele machucou o nariz, foi assoar e aí acabou inchando o olho dele e a luta parou por conta disso, né, ali no intervalo do segundo para o terceiro round. Então eu acho que depois dessa última luta ele com certeza não vai fazer isso, né? Então eu acho que deve sim rolar uma pancadaria boa aí, eu acho que essa vai ser uma guerra, eu tenho certeza que vai receber algum bônus ou de performance ou de luta da noite, isso eu tenho certeza. Agora, ser a luta do ano é mais difícil a gente ter certeza, mas eu acredito sim que possa ser a luta do ano, independente do resultado, né? E claro, ainda tá longe o evento, mas eu vou fazer live aqui no canal com certeza, então vocês fiquem ligados aí que quando estiver mais próximo do evento, né, que tá longe ainda, mas assim que estiver mais próximo do evento, eu vou trazer vídeo aqui dos favoritos, segundo as bolsas, posso falar mais aqui da minha opinião, mas de forma preliminar, Justin Gaethje para mim favorito contra o Donald Cerrone, 60% a 40% por conta especificamente do jogo do Justin Gaethje. Eu acho que é um bom jogo contra o Donald Cerrone. O Donald Cerrone geralmente se incomoda quando fica sem espaço e é isso que ele pode acabar se atrapalhando, beleza? Então deixa aí nos comentários o seu palpite, já deixa agora, já fala quem que você acha que vence, não adianta falar depois que o evento já aconteceu, né? Então já deixa aí nos comentários, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!